Bem-vindos todos. Estamos de volta com os Quintas Trabalhistas, discutindo assuntos de interesse do mundo jurídico e particularmente de você, empregador, empregado, sobre assuntos gerais, sobre assuntos realmente bastante interessantes. Nesse primeiro programa, nós vamos tratar de responsabilidade objetiva e subjetiva do empregador quando se trata de indenizações decorrentes de acidentes e doenças do trabalho. Não precisa se preocupar em decorar o que é responsabilidade objetiva e subjetiva, porque isso ao longo do programa você entenderá bem. Mas só para dar uma pincelada bem rápida, responsabilidade objetiva do empregador é aquela que não depende de culpa, ou seja, se acontecer um acidente ou uma doença em decorrência do trabalho, o empregador é obrigado a indenizar de qualquer forma. A responsabilidade subjetiva, não. Ela vai depender de prova e vai depender também de uma culpa ou um dolo do empregador ou na circunstância daquele acidente. Os nossos convidados para esse primeiro programa é o Dr. Sebastião Vieira Cacheta, procurador do Ministério Público do Trabalho na 10ª Região, a doutora Silene Ferreira Amaro Santos, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e a doutora Regiline Santos do Nascimento, advogada militante em Brasília. A nossa primeira pergunta vai para o senhor, doutor Sebastião. O que o Ministério Público do Trabalho pensa a respeito disso? Responsabilidade objetiva e subjetiva do empregador. Ele entende, de uma maneira geral, que a responsabilidade vai ser sempre objetiva ou não? Veja, o Ministério Público do Trabalho ele tem uma atuação pautada para a defesa do meio ambiente do trabalho sob a esfera coletiva. A nossa visão ela é muito mais do que buscar uma reparação de um dano sofrido, trabalhar antes na prevenção, de modo a evitar, na medida do possível, que as doenças ocupacionais ou os acidentes venham a acontecer. Daí a necessidade de investimentos de modo a tornar esse meio ambiente do trabalho, que é uma espécie do meio ambiente geral, ele seguro e saudável. Então, nesse contexto, o Ministério Público do Trabalho, tendo em vista essa atuação genérica por um meio ambiente seguro e saudável, defende sempre que a responsabilização, nesse caso, é objetiva. E é objetiva justamente por aplicação do artigo 225 da Constituição, que estabelece, em matéria de meio ambiente, esta responsabilidade de maneira objetiva. Isso também decorre da lei que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente. E, evidentemente, o Ministério Público também é chamado a se manifestar em feitos individuais, aí mais na condição de parecerista, e também nesses casos, depois a gente pode desenvolver melhor isso, nós entendemos que, em regra, a responsabilidade do empregador é objetiva. Mas mesmo quando os empregados, de uma maneira geral, desobedecem às ordens, o empregador procura, de alguma forma, estabelecer um ambiente de trabalho seguro e os empregados sistematicamente desobedecem isso. Bom, a legislação impõe à empresa, ao empregador, esta obrigação de manter o ambiente do trabalho rígido. São as instalações da própria empresa, do empregador, e isso decorre da Constituição da República, das leis, inclusive de tratados internacionais de que o país faz parte. E ela não impõe ao trabalhador que, por exemplo, só dê ao trabalhador os equipamentos de proteção individual, considerando, inclusive, a lógica do direito do trabalho, que reconhece na pessoa do trabalhador aquele vínculo, aquele lado mais fraco, que a gente costuma dizer no jargão da Justiça do Trabalho, do hipossuficiente, a pessoa que de fato tem menos condições de se inteirar dessas regras, ela impõe por isso a legislação, a obrigação desse empregador também de, além de fornecer esse meio ambiente equilibrado e sadio, de orientar o trabalhador
quanto ao correto uso dos equipamentos de proteção individual, de modo a evitar que esses riscos que existem, são inerentes à atividade humana, venham a desaguar, a resultar num acidente de trabalho. Então, por isso que disse eu que, como regra geral, a responsabilidade porque decorre dessa legislação protetiva, objetiva. É claro que haverá algumas circunstâncias que você poderá verificar que a empresa, o empregador, foi de maneira diligente, completa, de modo que ele cumpriu todas as suas obrigações e em dados casos que a gente vê no dia a dia, a causa do acidente pode ser imputada a terceiros e até, em alguns casos, até mesmo ao empregado, mas esses são casos pontuais que precisam ser verificados. No geral, a responsabilidade tem que ser tida como uma responsabilidade objetiva. Só para recapitular, responsabilidade objetiva é aquela que não depende de culpa, ou seja, de qualquer forma, o empregador será responsabilizado. Doutora Silene, e os juízes, o que pensam a respeito disso? Nós temos aqui a visão do Ministério Público quando se trata de direitos hegemônicos, mas e quando se trata de direito individual? Ou seja, aquele do trabalhador, não aquele de uma forma geral capitulada ou protegida pelo Ministério Público, mas aquele trabalhador individualmente considerado e nas circunstâncias em que ocorre um acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele passou da irresponsabilidade total para quase responsabilidade total. Nós estamos aí vivenciando uma mudança de paradigmas nessa responsabilidade. Aquilo que era considerado uma fatalidade, hoje é considerado prevenível e previsível. Então, você tem que conhecer os riscos da sua atividade, você empregador e você empregado. A responsabilidade hoje ela é social, não só do empregado, mas também do empregador, cada um com as suas obrigações. No caso, a responsabilidade normalmente ela é subjetiva. O artigo 7º, 28 da Constituição, ele previu duas modalidades de indenização. Aquela totalmente objetiva por parte do INSS, que é sustentada pelo adicional de risco de acidente de trabalho, o antigo SAT, né, que hoje é RAT, e ela prevê também, em caso de culpa ou dolo, a responsabilização do empregador. Uhum. E aí eu pergunto para a senhora, muitos empregadores nos questionam da seguinte forma, mas a gente já contribui para o INSS e agora, conversando um pouco antes, até tem contribuição sindical para a prevenção de acidentes, ou seja, os empregadores veem aquela contribuição que eles pagam ou dão para o INSS como uma forma, como se fosse um seguro, exatamente para essas hipóteses. E aí, esse seguro não é para cobrir esses eventuais acidentes? O seguro previdenciário, a previdência no Brasil, ela tem um sistema contributivo de toda a coletividade. Patrões, empregados, times de futebol, a União, os estados, todos contribuem para que, num momento de incapacidade, aquele empregado receba a indenização. E esse benefício previdenciário não se cogita de culpa nem do empregado, nem do patrão. Então, é um benefício previdenciário custeado por todos. A indenização devida pelo empregador é exatamente quando ele age com culpa. E aí, nesse aspecto, muitas vezes as pessoas falam, mas a responsabilidade é totalmente objetiva. Não. Às vezes, a responsabilidade objetiva são aqueles casos em que o legislador, já prevendo, ele previu a culpa anteriormente. Então, se acontecer isso, você é responsável. Então, nós dividimos. Não se fala de culpa. Na realidade, é porque o legislador anteveu a culpa no momento de fazer a legislação. E aí, o artigo 7º, 28 impede a responsabilidade objetiva? Não.
Não impede por quê? Não impede porque o artigo 5º2 diz que aquilo lá é o mínimo. Então, nós podemos ter outros casos. Normalmente, a responsabilidade objetiva ocorre quando a atividade gera um risco, não só para a sociedade, mas também para aquele empregado. Ou seja, para aqueles trabalhadores que a atividade já é de risco natural. Por exemplo, um bombeiro, né? Ou um trabalhador de uma plataforma de petróleo. Mas no dia a dia também se aplica esse mesmo raciocínio? Aplica-se o mesmo raciocínio. Por exemplo, uma empresa em que os empregados carregam peso além daquele permitido pela lei, quer dizer, é uma atividade que é de risco para a coluna, todo mundo sabe disso. Por isso que a lei limita o carregamento de peso. Se é desobedecido o carregamento de peso, há um descumprimento legal. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que a responsabilização está sendo objetiva, quando na realidade a responsabilidade é subjetiva, mas decorrente do descumprimento de normas que você há de convir comigo, que são muitas. Doutora Regilene, existe vida para o empregador brasileiro num cenário de responsabilidade objetiva, em que contribui para o INSS, para o sindicato, mas ao mesmo tempo ele tem que indenizar, em havendo uma culpa, ainda que leve, por parte dele, ele é obrigado a indenizar? Olha, para variar, né, o Carluccio me convidou para participar desse primeiro programa exatamente para me deixar em saia justa, mas como ele também me conhece e sabe que porque eu penso eu falo, não é? Até porque eu não penso desfundamentadamente, eu vou ousar discordar do Ministério Público, como todos já devem estar esperando, e discordar também do Judiciário, né? Porque nenhuma atividade econômica, ela independe da intervenção humana. À exceção das atividades naturais, das ocorrências naturais, toda atividade econômica, que é o que nos interessa aqui, ela envolve a atuação e a intervenção de um ser humano. O que é que nós temos vivenciado já há algum tempo? Temos vivenciado o incremento da irresponsabilidade dos seres humanos. E vou dar um exemplo bem fácil para o ouvinte entender. Trânsito. Não fale ao celular. Use o cinto de segurança. Respeite a sinalização. O que é que nós vemos? Outro dia eu me deparei com um indivíduo passando fio dental ao volante, o carro andando, não estava parado no trânsito, passando fio dental e o carro andando. Celular, então, é a coisa mais comum de se ver. E se ele estivesse indo ou vindo para o trabalho e acontecesse um acidente, seria um acidente de trabalho. Então, esta figura da atividade por si só, e aí eu vou começar ponderando com a atual posição do Tribunal Superior do Trabalho. A partir do ano que vem, com o novo Código de Processo Civil em vigor, os juízes de primeiro grau e de segundo estarão engessados na sua atividade intelectual, porque terão que se submeter ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Hoje o do Supremo já é assim, com as súmulas vinculantes. Eu sempre fui contra a súmula vinculante. Para mim, súmula vinculante e recurso repetitivo é exatamente o retorno ao período formulário, né? O Tribunal Superior do Trabalho, a posição dele atual é a seguinte: como regra geral, a responsabilidade do empregador é subjetiva. Mas, uma vez demonstrado que o dano ocorreu pela natureza das atividades da empresa, ou seja, naquelas situações em que o dano é potencialmente esperado, como a doutora Silene falou, não há como negar a responsabilidade objetiva do empregador. Só tem um detalhe: toda atividade econômica, o pensar, o coordenar, o orientar a atividade do empregado vem de um ser humano. E o reverso, no cumprimento das normas regulamentares do trabalho, também vem de um ser humano. Então, para mim, sob o meu ponto de vista, partindo da Constituição Federal, o inciso 28, ele não permite esse entendimento de que
A atividade por si só, ela é um potencial de risco? É, mas a atividade por si só sempre gera a responsabilidade do empregador. Para mim, esse entendimento, ele fere a Constituição e fere outros dispositivos legais, como, por exemplo, o 170, já vou passar a bola, o 170 da própria Constituição, que exige a observância dos princípios primordiais para o desenvolvimento econômico da nação. E um deles é a função social da propriedade e a busca do pleno emprego. E aí eu vou parar aqui para a gente poder... Mas sobre a função social da propriedade é exatamente no que a doutora Silene disse antes. Mas, e aí eu vou voltar para o senhor, doutor Sebastião, que é a questão, e que me parece que a doutora Silene estava falando disso, e você também, Regilene, sobre a concausa. Concausa, dando também uma definição bastante simplesinha, é aquela causa concomitante, ou seja, não aquela causa determinante, mas uma causa secundária que redundou num acidente ou numa doença do trabalho. E o que parece aos olhos de qualquer cidadão é que aplica-se a responsabilidade subjetiva. Entretanto, como tem concausas, ou podem existir concausas, e aí o fato de o camarada estar passando um fio dental, penteando o cabelo, pode ser tido como uma concausa, porque, afinal de contas, o empregador não instruiu, né, os seus empregados. Aí eu pergunto, é isso mesmo? Concausa é a causa para a aplicação da responsabilidade objetiva ou não? Ou é outra coisa? Eu penso que... Bom, eu vou ter que discordar da doutora Regilene, porque o exemplo que ela trouxe, acho que serve para ilustrar que, às vezes, de fato, o empregador não deve ser chamado a pagar o dano. Nesse caso, evidentemente, se o trabalhador está se deslocando da sua casa para o trabalho e, num caso desse, se envolve num acidente porque está passando um fio dental, é claro que não se pode dizer que há um nexo causal a exigir dessa empresa essa indenização. Aí, obviamente, nós teremos aí, sim, a responsabilidade objetiva do segurador social, INSS, mas não se poderá dizer que a empresa aí vai ser chamada a pagar por esse dano. Mas, no geral, e aí, discordando quanto ao artigo 7º, inciso 28, porque, como bem disse a doutora Silene, nós temos aí um mínimo previsto na Constituição, que, ao contrário de proibir que se avance, ela diz que o legislador e a sociedade têm que avançar para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, militando numa sociedade que a Constituição quer que sempre o cidadão, e aí o cidadão trabalhador também, evidentemente, tem as suas condições melhoradas para preservar os seus bens maiores, os seus direitos fundamentais, que ninguém discordará que se trata aí do bem mais precioso, a vida, e é claro, uma vida da sua integridade física, dos seus atributos da própria vida inerentes a ela, a dignidade da pessoa humana, e a própria Constituição, no artigo 1º, também fala da valorização do trabalho humano, e o artigo 170 da mesma forma. Então, essa busca permanente por um meio ambiente equilibrado e sadio. E nós temos que perceber que a gente vive num país que cada vez mais, se é verdade que se tem que buscar um desenvolvimento econômico, até para essa melhoria das condições de vida do trabalhador, não se pode negar que a pressão que se faz a cada dia nesse trabalhador, com cumprimento de metas, a necessidade de cada vez mais produzir dentro de uma atividade que, no mais das vezes, ela se torna perigosa. A atividade humana para se buscar o desenvolvimento e a construção de novas tecnologias, enfim, de melhorias das condições de vida, ela impõe que o trabalhador, dentro dessa sua necessidade de se envolver nesse trabalho, corra riscos. Então, é atividade de risco, e também as condições de trabalho que deveriam ser deveriam ser preservadas pelo trabalhador dentro de uma série de normas, são muitas as normas, justamente porque a gente chegou num conhecimento
humano, de que essas atividades envolvem risco e precisa de tomar uma série de precauções para que o risco não venha a redundar no acidente de trabalho. E nesse sentido é que eu acho que não há como fugir, apesar de se ter essa situação de uma responsabilidade subjetiva, a constatação de que o envolvimento desses riscos leva, sim, aí já com o novo Código Civil, a responsabilidade objetiva pelo artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Pois Carlos, só um segundo, doutor, para eu não perder. Doutor Sebastião, quando eu falei do fio dental, do trânsito, é óbvio que isso poderá gerar um acidente de trabalho. O que eu quis dizer é que o ser humano hoje, quase que 99% da sociedade, ela é irresponsável por natureza, com ela própria, com a vida dela própria. Ela entrega o seu filho para uma babá e ela não se cerca dos cuidados para ver se aquela babá, a doutora Silene tem a babá dos filhos dela, que hoje se transformou em motorista, de tão boa que era, né? E a babá está lá conversando com o outro, então estou falando da irresponsabilidade, e deixa a criança lá. O que eu quis dizer é que o ser humano, ele se tornou hoje, está muito a cavalheiro em ser irresponsável com a sua própria vida. E dentro do exemplo que tu colocaste, fato daí a importância do Ministério Público, ninguém é louco de negar a responsabilidade do Ministério Público na fiscalização do ambiente de trabalho. Nós temos 5 riscos ambientais do trabalho: o físico, o químico, o biológico, o ergonômico e o mecânico. O exemplo que tu deste, né, do estresse, que é um risco ergonômico, o estresse que se gera hoje no empregado, ele é uma atividade humana. Então, o empregador que não coloca à frente das suas equipes, à frente dos seus departamentos, pessoas capazes, né, de lidar com o ser humano, de lidar com aquela situação de estresse. Por que home office hoje é fantástico? Porque a pessoa já começa a trabalhar sem o estresse do trânsito, já que o Estado não providencia um transporte público de qualidade para que o indivíduo possa ir para o trabalho tranquilamente. Ele tem que dirigir. Então, volto a dizer, esses 5 riscos ergonômicos aqui que o Ministério Público se ocupa, o empregador é obrigado, por conta do PCMSO, do PPRA, do LTCAT, ele é obrigado a ter. Se ele não tem, aí sim ele é irresponsável. Mas então deixa eu perguntar para a doutora Silene. O artigo 927, que o doutor Sebastião citou, e o 186 também, ele consagra, salvo melhor juízo, a teoria da responsabilidade subjetiva. E o nosso ordenamento jurídico, de uma forma geral, ele contempla a teoria das causas determinantes, ou seja, aquela sine qua non, né? Sem a qual não teria acontecido. Isso não é contraditório com causas que são causas que não são determinantes. Elas são secundárias, ou às vezes até terciárias. A questão é o seguinte: a responsabilidade civil hoje, diferentemente do Código de 1916, ela se ancora em 2 parâmetros. A responsabilidade civil do artigo 186, que é subjetiva, é a decorrente de ato ilícito, e a responsabilidade decorrente do exercício abusivo do direito, que está no artigo 187. E aí nós temos o artigo 927 caput, que fala da coautoria, e o 927, parágrafo 2º, que fala da responsabilidade objetiva. Então, doutora Regiane, uma empresa com risco 3, risco ergonômico, risco físico e outro risco lá, químico, por exemplo, ela tem uma série de normas para cumprir. Se ela não cumpre essas normas, ela é responsável. Isso é responsabilidade objetiva? Não. Isso é responsabilidade subjetiva. Você descumpriu as regras mínimas regulamentares. Então, a busca do pleno emprego, o exercício da atividade econômica tem que ser feito com um empregado sadio. Eu não posso ter um país desenvolvido, economicamente forte, com uma série de mutilados física e emocionalmente, porque nós temos as questões físicas e emocionais. A questão da concausa. A concausa, ela pode ser concomitante, superveniente, ou superveniente dependente, superveniente independente. Então, explica isso aí com calma, para que para quem nos assiste saiba. Então, por exemplo, eu cortei o dedinho na empresa,
Aí a empresa, muito diligente, me coloca numa ambulância e me manda para o hospital. E aí, no caminho, há um abalroamento desse veículo. E aí eu machuco e tenho um traumatismo craniano. Isso é uma concausa superveniente, que pode ser dependente ou independente, vai depender de quem é a culpa pelo acidente. Porque se a culpa é do empregado, e aí nós estaremos diante da responsabilidade objetiva do empregador, artigo 932-3. Agora, nós temos a concausa que é totalmente independente. Então, eu estou aqui, eu já saí do âmbito do âmbito volitivo do empregador e estou esperando uma consulta. Aí cai um raio e eu venho a óbito. Isso aí é uma concausa totalmente independente. A gente usa as mesmas regras. E tem a concausa, que é a concomitante e que ela pode ser desencadeante, quer dizer, eu sou diabético. E aí eu não me alimentei direito e a minha glicemia está baixa, eu estou manuseando uma máquina, em virtude daquele problema anterior, eu cometo um erro no manuseio da máquina. Isso é uma concausa. Então, como o acidente de trabalho não é de causa única, raramente ele é de causa única, normalmente são vários fatores, então determinadas causas podem colaborar para desencadear ou para agravar. E nesse caso, o empregador pode ser responsabilizado, não estou dizendo que ele vai ser responsabilizado, ele pode ser responsabilizado caso venha comprovar a culpa na gênese da concausa. Uhum. Mas e nessas hipóteses, o senhor ia falar alguma coisa, doutor Eu Sebastião? queria só tomar, em relação ao que disse a Regilene e também ao que disse a doutora Silene, e aí para poder reforçar, porque eu concordo que de fato o nosso Código Civil, ele traz como regra geral a responsabilidade subjetiva, embora, como também já destacou a doutora Silene na sua primeira fala, evoluiu-se bastante para que a gente tenha muitos casos que o legislador já de pronto impõe, já presume, já coloca como uma presunção absoluta que ali há uma culpa ou não há que se cogitar de culpa porque a própria atividade leva à necessidade de se reconhecer que basta o dano e o nexo causal para poder se responsabilizar, no caso aqui do que estamos tratando, o empregador, a empresa. E isso por quê? Porque, de fato, nós temos que reconhecer que vivemos num mundo perigoso. Viver é perigoso e trabalhar é perigoso, né? A gente, nas atividades mais simples até, um mero descuido pode levar a que a gente tenha um acidente, a gente passa por um revés qualquer. E aí, eu queria dizer que, em relação às normas, que foi dito aqui, aí o Ministério Público tem uma visão muito clara de que, havendo descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho, nós estamos falando de um dano ambiental. Um dano ambiental no âmbito trabalhista, um dano ao meio ambiente do trabalho. Mas não objetivo. Objetivo porque a imposição da legislação a partir do artigo 225 e da lei que trata da Política Nacional de Meio Ambiente impõe que a responsabilidade do que a lei do meio ambiente fala de poluidor e que a gente pode transpor para cá, aquele que causa um dano ao meio ambiente coletivamente, ele tem que responder coletivamente, objetivamente, inclusive quando esse dano ele vem a repercutir na esfera individual. Mas em todas as vênias, o direito ambiental e o direito do trabalho, o 225 se aplica a todas, aos dois ramos. Mas o direito ambiental, por si só, a questão da poluição, temos uma água atrás de nós aqui, o dano ambiental causado à natureza, a responsabilidade é sempre objetiva, porque ela afeta a biota, ela afeta todo o ecossistema. Ah, mas eu comprei um terreno que já estava poluído. Problema teu, a responsabilidade é objetiva. No caso do direito do trabalho, eu vejo uma nuance um pouco diferenciada, muito diferenciada, porque, muito ao contrário do que se decanta em dizer que o direito do trabalho é um direito do empregado,
O direito do trabalho é um direito da relação de trabalho. Concordo que há necessidade de se colocar certos parâmetros, certas balizas para não haver essa exploração que já houve em priscas eras, né? Agora, volto a dizer, todos os exemplos que eu vejo, e aqui tu falaste no 225 da Constituição, que é o lato, mas nós temos na CLT, nós temos o 158, cabe aos empregadores observar as DNRs, né? Isso. Nós temos e constitui ato faltoso do empregado não cumprir essas NRs. E, doutora Reginene, só complementando, quem sabe para adicionar, a responsabilidade objetiva, ela não sempre decorrerá de lei? Ou a lei não determinará que aquilo é uma atividade... Mas aí veja bem, não é que decorra de lei, que é outro problema que eu sinto, né? As pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas físicas acharem que elas só possam fazer aquilo que esteja previsto na lei. Não, elas podem fazer tudo aquilo desde que não seja proibido por lei, ao contrário da pessoa jurídica de direito público. Então, quando a CLT já traz no 158 e especifica que é ato faltoso do empregado, ele também não cumprir, né, as NRs. Quando fala aqui é importantíssimo, Carlúcio, as medições qualitativas e quantitativas do ambiente de trabalho, né? Pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho e pelas CIPAs. A CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, qual é a função dela que está prevista na NR, né, 5, se não me engano? Está previsto que a CIPA se ocupa de verificar a qualidade do trabalho. Essa questão se o empregado está sendo massacrado, está sendo assediado ou não, que possa vir a danificar o indivíduo, foi levado a um estresse tal, que ele cortou o dedo, teve que ir na ambulância, porque cortou um dedo, aí a ambulância bateu, que acabou morrendo tal. Quer dizer, aí se tu for fazer o caminho reverso, tu vai chegar onde? Na responsabilidade do empregador. Mas por quê? Porque ele foi negligente. Então, quando se fala em culpa, nós temos negligência, imperícia e imprudência. No caso dos descumprimentos, né, dos PPRAs, dos PCMSOs, dos LTCATs, das NRs, nós temos 36 NRs. Volto a dizer, o descumprimento dessas NRs é volitivo, ou por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia. Então, sempre quando há um dano, né, e quando se questiona dano moral e dano material na Justiça do Trabalho, se pesquisa o cometimento de um ato ilícito pelo empregador, qual terá sido o ilícito? Ele ter sido negligente, imperito ou imprudente no cumprimento das NRs, no cumprimento das normas. Então, a medição qualitativa é que dá sustentação para a medição quantitativa que é feita pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, por onde eu vejo, desculpe a minha dificuldade de ver essa responsabilidade objetiva, por onde eu vejo, o empregador só poderá ser responsabilizado se comprovada a sua negligência, a sua imprudência, a sua imperícia no seu dever, até com base no 225 da Constituição, de manter o ambiente equilibrado e saudável. Que inclui também o do trabalho, como diz Sim, a própria Constituição. Sim. Então não dá para excluir desse sistema essa noção, que eu acho que esse é o grande problema que a gente tem em relação por muito tempo nós nos preocupamos somente, e aí nós, até os operadores de direito, apenas com os adicionais que devem ser pagos quando não há eliminação do risco. Então, por muito tempo, até a Justiça do Trabalho, nós todos, os sindicatos, as empresas, eu pago o adicional de insalubridade ou de periculosidade, mas não é esse que tem que ser o foco. O foco tem que ser a retirada do elemento nocivo, aquele que vai causar o dano, o acidente ou causar a doença. E aí, dentro desse sistema de proteção, ao ver no Ministério Público, quando há essa negligência, o descumprimento dessas normas, ele causa, sim, um dano ambiental. E aí a gente busca, além do próprio artigo 225, também o subsídio da lei do meio ambiente do trabalho, da Política Nacional do Meio Ambiente do Trabalho, que impõe, sim, de maneira bem compreensiva, essa responsabilidade objetiva. É claro que aí o foco do Ministério Público é a correção do meio ambiente do trabalho, mas isso também tem repercussão na esfera individual, quando há o dano ao trabalhador. Isso dá pano para manga, dá para a gente fazer outro quintas trabalhistas especificamente a respeito disso, né? Eu vou mudar um pouquinho de assunto para a coisa ficar, inclusive, bastante mais empolgante, que é a responsabilidade de terceiros, doutora Sinene.
Suponhamos, dar um exemplo hipotético de um assédio moral, em que o empregador, ele não tem conhecimento daquele assédio. E uma funcionária é assediada, vamos supor, sexualmente por um outro colega de trabalho. Eu pergunto, nessas hipóteses, o empregador responderá, mesmo ele desconhecendo que aquele assédio está ocorrendo? Antes de responder isso, dizer o seguinte, a responsabilidade é contratual e extracontratual. A nossa responsabilidade aqui pelo descumprimento das NRs, ela é contratual, porque todas essas NRs, então, eu ainda continuo achando, não é uma responsabilidade objetiva, eu continuo achando, ela é subjetiva em decorrência desse descumprimento. Agora, como que é a questão do terceiro? Normalmente, você responde pelos próprios atos, mas no caso do empregador, existe regra expressa que ele é responsável, e aí ele é responsável objetivamente, artigos 932 e 33 do Código Civil, pelos atos dos seus empregados. Então, mas isso não é quando se ele o empregado não souber, está... Quando o empregado, esse preposto do empregador, ele não está agindo em nome do empregador, ou seja... Está num exemplo bastante hipotético. O empregador diz para um preposto, mande o José pular do 3º andar. Aí o empregador deu uma ordem e aquele preposto cumpriu. Ou o empregador determina que se assedie. Aí há um ato do empregador. Mas neste caso, no exemplo que eu estou dando, e aí nós estamos falando só da figura do terceiro, não da hipótese em que esta responsabilidade é objetiva, mas quando o empregado, sozinho, pratica um ato que induz a uma doença ou um acidente, e extrapolando eventualmente até os limites do poder que o empregador lhe concedeu. Nesta hipótese, também ele responde objetivamente? O empregador responde objetivamente e tem direito de regresso contra esse empregado. Aí é um caso de eleição. Se eu elegi mal o empregado e ele assediou sexualmente, ainda que eu não saiba, eu sou responsável. Agora, eu tenho direito de regresso contra esse empregado, e aí nós vamos entrar em outra seara. Se o contrato dele prevê responsabilização por culpa, eu posso responsabilizá-lo por culpa. Se o contrato dele não prevê, nós vamos cair no artigo 462, que eu só posso responsabilizar, mas o empregador responde objetivamente nesse caso, mesmo que ele não tenha conhecimento do assédio. Eu vou dar um outro exemplo. Suponhamos que um empregado está vindo, e aí nós estamos tratando de acidente do trabalho, ele está vindo para o trabalho, indo ou vindo para o trabalho, e o ônibus que ele toma é de uma empresa concessionária de serviço público, e acontece um acidente. Este empregado, ele entra com uma ação de indenização contra o dono da empresa de ônibus e contra o seu empregador. E aí nós vamos entrar também numa outra seara, que é recebimento em duplicidade. Eu pergunto, não está havendo aí um bis in idem em decorrência de um mesmo fato? Volta a pergunta para a senhora. A questão é a seguinte, no acidente de trajeto, dificilmente nós teremos a responsabilidade do empregador. E aí o acidente de trajeto, ele tem que ter nexo topográfico, ou seja, se eu passo todo dia aqui, aí hoje eu resolvi passar aqui no setor de rádio e TV, quer dizer, eu desviei do meu caminho para o trabalho, tem o nexo cronológico, né? Eu saí do trabalho às 6, fui acidentada às 10 da noite, e tem também a questão, se eu estiver no carro do patrão, tem uma série de coisas, normalmente não se responsabiliza por acidente de trajeto. Porque o patrão não é responsável. Agora, tem uma série de situações. Eu posso estar no carro do patrão que não foi manutenido corretamente. Eu posso estar no carro do patrão que está 0 quilômetro arrumadinho, mas quem está dirigindo é meu colega e ele comete um erro e aí o patrão... Mas normalmente no acidente de trajeto, no caso específico em que eu estou em um ônibus público e sofro um acidente de trajeto, não vai ter indenização decorrente de acidente de trabalho. O que pode acontecer no caso de eu não respeitar a estabilidade, se tiver afastamento por mais de 15 dias, quer dizer, uma série de consequências. Mas em razão do acidente em si, normalmente não tem. Tem casos que houve condenação? Tem.
mas não é o que usualmente ocorre. Jurisprudência nós temos de todas as formas. É, Você não concordou, não? Não, Reginene? porque infelizmente não é a posição do TST e nós estamos de novo atados, né? As pessoas confundem, né? Por exemplo, o acidente de percurso ser caracterizado como acidente de trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, né? A questão do tempo também, a criatura saiu às 18, estava indo para casa, mas resolveu parar ali no Pátio Brasil, tomar um chopinho, tal. E quando estava voltando para casa, né, quer dizer, saiu do trabalho, só fez uma paradinha, foi comprar um jornal, alguma coisa, não foi tomar nada, foi só comprar um jornal para ler. Uma coisa é um acidente de trabalho, né, com direito à percepção dos benefícios previdenciários, tal, do seguro, que o empregado é obrigado a ter seguro. Daí, doutor Sebastião, eu não posso, de novo, entender essa responsabilidade objetiva de vocês. Vocês falam, e eu me convenço cada dia mais, cada hora, cada minuto mais, que a responsabilidade, nesse aspecto, ela só pode ser subjetiva, à exceção do caso que a Silene falou, da responsabilidade do empregador pelo ato do empregado. Aí sim, aí eu concordo que seja objetiva. Mas por que eu estava dizendo que não? O indivíduo, ele trabalha... faz serviço externo, né? Assisti ao julgamento de um caso o ano passado no TST. Não, o indivíduo saía de São Paulo, os municípios são muito próximos, né? Mas de qualquer forma ele tinha que pegar uma rodovia. E ele andando, segundo a perícia, ele andando normal. Vem um caminhão, que o povo, de novo, a irresponsabilidade do ser humano, não ultrapasse em faixa contínua, não ultrapasse em aclive, não ultrapasse em curva. Mas o povo, não, comigo não vai acontecer. Vem um caminhão na contramão, numa curva e tchau, acaba com o carro, a criatura morre. Responsabilidade objetiva do empregador. O que o empregador tem a ver? Mas aí não pode. Mas eu não vou dizer quem foi ministro para não ficar mal, mas eu assisti essa decisão. Com todo respeito, aí realmente... Vem disso, mas qual é o argumento? Não há anexo. Mas tu sabe qual foi o argumento que eles criaram? Porque se ele não fosse vendedor, gerente de vendas, que tivesse que percorrer vários municípios, ele não teria pego a estrada. Se ele não tivesse pego a estrada, ele não teria morrido. Mas ele estava trabalhando ou ele estava indo para casa? Porque se ele estivesse trabalhando, aí muda de figura. Mas aí é acidente de trabalho e não indenização por perdas e danos morais, porque a família perdeu o coitadinho do marido, tal. Mas aí nós não podemos discutir decisão em um processo específico, Reginene, porque senão nós vamos ter Carlos, casos a questão mais não é essa, diversos, a questão né? é que, tu sabe bem disso, né? Cria-se o precedente. Qual é a nossa maior angústia na advocacia quando os juízes ficam insistindo que nós façamos acordo? É a criação do precedente. Tu faz o precedente, aí o céu é o limite, ainda mais se for uma empresa de médio porte. Se for uma pequenininha, não digo, mas se for uma de médio porte. Então, e não foi um único precedente, doutor Sebastião. Eu tenho visto decisões do Tribunal Superior do Trabalho que tudo vira responsabilidade objetiva. Como não há negligência, imprudência ou imperícia do empregador, aí eles caem porque a atividade por si só é perigosa. Dirigir por si só é perigoso. Acordar e levantar é perigoso. Algumas atividades, de fato, decorrem da lei. Então, assim, mudando por foco da situação individual do trabalhador, eu concordo com a doutora Silene que, nesses casos, não há como responsabilizar o empregador, não há se falar de responsabilidade, porque não há nexo, aí não há como se imputar de maneira nenhuma que o fato dessa pessoa que estava indo para o trabalho, ainda que saiu direto e foi para casa, e ele sofreu um acidente de trânsito, a empresa vai pagar, vai ter como indenizar qualquer um dano, porque ela, de maneira nenhuma, apesar de que houve aí o acidente de trabalho equiparado para a legislação previdenciária, evidentemente, essa responsabilização tem que ser objetiva quanto ao INSS, mas o empregador não pode ter nenhuma responsabilização, e aí eu discordo se houve qualquer posição, e aí às vezes equívocos acontecem. Agora, falando aqui em tese, no âmbito da questão individual, eu acho que quando você tem essas situações de risco, e muitas atividades, a lei já diz que são, de fato, operações que envolvem risco, e aí não há que se falar de responsabilidade subjetiva, é objetiva mesmo. Agora, de fato, há outras... É o caso dos motoboys, por exemplo? Os motoboys, você falou dos bombeiros, polícia... Banco. Trabalhar em banco.
O gerente é assaltado, é sequestrado, tal. Então, são situações que transporte, a pessoa que se envolve todo dia, o motorista de ônibus, é claro que ele está sujeito a se envolver num acidente. Mas isso é atividade todo objetiva? Dia. É atividade responsabilidade de risco. objetiva? E tem que O ser que é o que eu dano, tenho a ver com o Estado o ser dano- incompetente e não dar segurança pública para a sociedade? O dano Doutora Regilene. o dano decorre dessa atividade que é reconhecidamente de risco. E aí, quando não há essa atividade de risco, aí eu acho que nós temos que evoluir no sentido da proteção do trabalhador, que é a parte mais fraca nesse sentido. E aí, tendo em vista que a legislação impõe uma série de obrigações, e aí estou falando no campo especificamente individual, aquele trabalhador que sofreu um acidente que não é uma atividade de risco e ele vai reclamar esta obrigação, e aí sim seria a responsabilidade subjetiva, mas aí a gente tem que avançar no sentido, e aí a doutora não vai gostar do que eu vou dizer, no sentido de inversão, no mínimo na inversão do ônus da prova. Não, concordo, sem porque problema. a gente tem aí uma série de normas que precisam ser demonstradas, que foram cumpridas e que só quem tem condição de demonstrar isso é a empresa. Concordo. A questão da aptidão da prova. Que, aliás, Falou de novo. Calúcio e doutora Selene e doutor Sebastião, eu acho que nós da área trabalhista temos que ficar muito orgulhosos, porque essa atitude já vinha sendo adotada há algum tempo no seu trabalho, até por conta da necessidade da prova dos danos morais por assédio moral, assédio sexual. Os juízes já estavam aplicando essa inversão do ônus da prova e nós pautamos a justiça comum. Porque agora foi adotada no novo Código de Processo Civil essa questão. E antes até disso, o Código de Defesa do Consumidor, que já também Não, tirou acontece esse que caminho. o É CPC, verdade. os juristas nosso civilistas tempo está acham que se eles estão esgotando. sempre à frente, né? E nós pautamos Nosso isso. tempo está se esgotando e eu queria pedir para que sejam relativamente breves aí sobre um outro assunto. Na hipótese de um acidente em que o empregador é responsabilizado e aquele empregado ele ficou inválido permanentemente, então ele já recebe do INSS uma pensão vitalícia, certo? Ele já se aposentou por invalidez, né? E aí vem o judiciário e condena também o empregador no pagamento de uma pensão vitalícia. Ou seja, aquele empregado que, em tese, imaginando que seja uma pessoa que ganhe menos do que o teto o teto da Previdência, ele estaria recebendo o seu salário duas vezes, uma pelo INSS e outra pelo empregador. É isso mesmo, doutora Silene? É isso mesmo. Eu não sei se é artigo 120 ou 121 da Lei 8.213 de 91, que diz claramente que o benefício previdenciário, aquela responsabilidade objetiva do INSS, eu contribuí, o senhor contribuiu, a sociedade contribuiu. E aquela outra indenização que eu mando pagar é a responsabilidade do empregador. É exatamente o artigo 7º. Ele tem direito aos benefícios decorrentes do RAT, sem prejuízo da indenização, em caso de culpa do empregador. Não se trata de indenizar duas vezes. Isso, ele tem INSS porque ele recolheu. Porque eu recolhi, porque o patrão Veja bem recolheu. a incoerência do ser humano, de novo, né? Essa praguinha chamada ser humano, que ela se utiliza, ela se oportuniza de tudo. Concordo com a doutora Silene, realmente são fatos geradores diferentes, mas, de novo, se a responsabilidade for subjetiva do empregador. Né? O empregado, como acontece muito, quando lida com máquinas, né? Ele tem que desligar a máquina para poder desentupir, vamos dizer assim. Né? A máquina está lá entupida, está moendo alguma coisa, entupiu. Ele tem que desligar a máquina. Aí ele vai e desliga a máquina, mas a máquina está tão entupida que ela não desliga. Ele pensa que está lá desligada, ele vai e perde a mão, perde o dedo. Isso acontece muito, infelizmente. A responsabilidade aí é objetiva do empregador pelo risco da atividade? Não, é subjetiva porque ele foi negligente na manutenção da máquina. Agora, se o empregado, já está na hora de sair, peraí, que eu vou desligar nada, tem que ela pega um pauzinho, como acontece também, e leva o pauzinho e o dedo e a mão, a responsabilidade não foi do empregador, porque ele descumpriu uma ANR. Então, são fatos diferentes. Se o indivíduo fica incapaz para o trabalho parcial ou totalmente,
ele tem o direito previdenciário, e aí nós vamos pesquisar a responsabilidade subjetiva do empregador. Agora, a questão do... O que foi que tu falou no final, da terceira colocação? Sobre sim, veja bem, qual é a menos intenção? gravosa para o Vem cá, acidente de empregador. trabalho agora é loteria? Loteria é que tu ganha uma bolada de uma vez só. Trabalho não é loteria. Então, por mais que a lei preveja que ele possa pedir, né, a indenização de uma vez só, aí, graças a Deus, eu tenho visto o bom senso dos juízes, e não só em Brasília, eu milito fora de Brasília também, São Paulo, os juízes têm sido mais sensíveis. Não, peraí, ele vai ficar incapaz para o trabalho, ele vai ter reduzido o seu rendimento, ele não precisa daquilo mensalmente? É igual pensão alimentícia, é mensalmente. Então, o empregador vai pagar mensalmente, porque, aliás, hoje, comentávamos antes, os empregadores hoje têm que ter duas folhas, a dos empregados e a dos pensionistas, tá? Tudo bem, aquele que se acidentou, ele vai ter que substituir. Problema dele, ele foi irresponsável, ele foi negligente, ele foi imprudente. Por isso que é injusto, pela natureza da atividade. Acordar já é um risco. A atividade não se desenvolve sozinha, ela se desenvolve sob o comando de alguém. A atividade em si, diferentemente da atividade ambiental natural, aí sim, mas essa coisa de ser loteria, eu quero um bolão de uma vez só, Carlos Sete vai me desculpar, para mim isto é má fé. Nós queríamos agradecer, infelizmente o nosso tempo está c'est fini, mas nós queríamos agradecer os nossos convidados, o doutor Sebastião, doutora Silene, doutora Regilene, e esperamos ter você no nosso próximo programa. Um bom dia.